O século XII testemunhou uma das mais extraordinárias transformações políticas da história medieval europeia, quando Leonor da Aquitânia, uma mulher que havia sido publicamente denunciada como traidora e conspiratoriamente acusada de tramar contra seus próprios maridos reais, conseguiu não apenas sobreviver às acusações devastadoras que poderiam ter destruído qualquer figura política de sua época, mas também transcender completamente essas limitações para se tornar uma das governantes mais poderosas e influentes que a Europa medieval já conheceu, exercendo autoridade real efetiva sobre vastos territórios que abrangiam tanto a França quanto a Inglaterra. Sua jornada extraordinária desde os dias sombrios quando enfrentou acusações de traição que ameaçavam não apenas sua posição política mas sua própria vida, até o auge de seu poder quando governou como rainha efetiva de dois dos reinos mais importantes da Europa, representa uma das histórias mais notáveis de resistência política, inteligência estratégica e determinação inabalável na história das mulheres no poder. Esta saga épica demonstra como uma líder excepcional pode transformar adversidades aparentemente insuperáveis em trampolins para conquistas históricas que redefinem permanentemente as possibilidades do poder feminino na sociedade medieval. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like neste vídeo se você está curtindo esta incrível saga de poder, política e triunfo feminino contra todas as probabilidades. A ascensão inicial de Leonor da Aquitânia às mais altas esferas do poder político europeu havia começado de forma extraordinariamente promissora quando ela herdou o Ducado da Aquitânia como uma das herdeiras mais ricas e territorialmente poderosas de toda a sua época, controlando domínios que se estendiam majestosamente por grande parte do sul da França e incluíam algumas das regiões mais prósperas, culturalmente sofisticadas e economicamente desenvolvidas de toda a Europa medieval. Seu primeiro casamento estratégico com Luís VII da França em 1137, quando ela tinha apenas 15 anos mas já demonstrava sinais excepcionais de inteligência política e determinação pessoal, inicialmente parecia destinado a criar uma das alianças matrimoniais mais bem-sucedidas e politicamente vantajosas da época, unindo os vastos recursos aquitanos com o prestígio histórico e poder militar consolidado da coroa francesa em uma combinação poderosa que teoricamente poderia ter dominado completamente a política europeia por gerações inteiras e estabelecido uma hegemonia francesa sem precedentes sobre grande parte do continente. Durante os primeiros anos deste casamento cuidadosamente arranjado, Leonor desempenhou conscienciosamente o papel tradicionalmente esperado de uma rainha medieval convencional, fornecendo apoio político consistente ao marido, participando ativamente em cerimônias de Estado elaboradas e trabalhando diligentemente para manter as complexas alianças feudais multifacetadas que sustentavam fundamentalmente o poder real francês e garantiam estabilidade política em um período de tensões constantes entre várias facções nobres competitivas. Sua educação excepcional na tradição cortesã refinada da Aquitânia, combinada com sua inteligência natural aguçada e carisma pessoal considerável, inicialmente fez dela uma consorte real popular e eficaz que contribuiu significativamente para o prestígio e legitimidade da dinastia capetinga durante um período crítico de consolidação política. No entanto, diferenças fundamentais e crescentemente irreconciliáveis de personalidade, expectativas políticas profundamente arraigadas e visões completamente divergentes sobre o papel apropriado e as responsabilidades legítimas de uma rainha na sociedade medieval começaram gradualmente mas inexoravelmente a criar tensões crescentes e cada vez mais sérias entre Leonor e Luís que eventualmente explodiriam em confrontações abertas devastadoras e acusações públicas completamente devastadoras que ameaçariam destruir não apenas seu casamento, mas também sua posição política e até mesmo sua segurança pessoal. Leonor, educada na tradição cortesã extraordinariamente sofisticada da Aquitânia e historicamente acostumada a exercer autoridade substancial e direta sobre seus próprios domínios territoriais através de gerações de precedente familiar, encontrou-se progressivamente mais frustrada com as limitações restritivas impostas pelo protocolo rígido da corte francesa tradicional e pela expectativa social generalizada de que ela deveria subordinar completa e inquestionavelmente suas próprias opiniões informadas e interesses legítimos àqueles de seu marido, independentemente de quão equivocadas ela pudesse considerar suas decisões. Luís VII, por sua vez, era fundamentalmente um monarca profundamente religioso e tradicionalmente conservador que esperava sinceramente que sua esposa funcionasse primariamente como símbolo decorativo de prestígio real e legitimidade dinástica em vez de participante ativa e influente na formulação de políticas complexas ou tomada de decisões estratégicas que ele considerava prerrogativas exclusivamente masculinas.
Esta divergência fundamental de expectativas criou um ambiente de tensão constante que seria exacerbado pelas pressões externas da política internacional e pelas demandas extraordinárias de governar um reino em expansão durante um período de mudanças políticas e sociais significativas em toda a Europa. A crise devastadora que eventualmente levaria às acusações formais de traição contra Leonor começou a se desenvolver sistematicamente durante a Segunda Cruzada, de 1147 a 1149. Quando ela corajosamente acompanhou Luís em uma expedição militar extraordinariamente ambiciosa que se revelaria tanto um desastre militar catastrófico quanto um catalisador político para a deterioração final e irreversível de seu casamento já tenso. Durante esta cruzada histórica, Leonor demonstrou qualidades excepcionais de liderança prática e iniciativa política independente que genuinamente impressionaram muitos observadores contemporâneos, mas aparentemente ameaçaram profundamente seu marido inseguro, que via sua assertividade natural e competência demonstrada como desafio inadequado e potencialmente perigoso à autoridade real masculina tradicional que ele considerava sagrada e inquestionável. Mais controversa e politicamente prejudicial ainda, rumores persistentes e detalhados começaram a circular amplamente sobre a natureza exata de seus relacionamentos pessoais com outros nobres cruzados proeminentes, particularmente com seu tio carismático Raimundo de Poitiers, príncipe de Antioquia, levando a especulações escandalosas sobre possível infidelidade conjugal que forneceram munição devastadora para futuros ataques coordenados contra sua reputação pessoal e credibilidade política. Estas alegações, independentemente de sua veracidade factual, criaram uma atmosfera de suspeita e fofoca que seria explorada impiedosamente por inimigos políticos que buscavam minar sua influência crescente e eliminá-la como um fator significativo na política francesa. As acusações específicas e devastadoras de traição contra Leonor emergiram gradualmente através de uma combinação tóxica de fofocas maliciosas da corte, insinuações políticas deliberadamente calculadas e genuínas diferenças estratégicas substanciais sobre política externa francesa que foram sistematicamente distorcidas e exageradas por inimigos determinados que buscavam minar completamente sua influência política. Crescente posição privilegiada na hierarquia real, críticos organizados alegaram persistentemente que ela havia conspirado secretamente de forma premeditada com inimigos conhecidos da França, havia minado deliberada e sistematicamente decisões estratégicas críticas de Luís durante a cruzada através de sabotagem política, e havia abusado cinicamente de sua posição privilegiada como rainha para promover exclusivamente interesses aquitanos regionais em detrimento dos interesses franceses nacionais mais amplos e fundamentais. Mais danosamente ainda para sua reputação e segurança pessoal, circularam rumores persistentes e aparentemente bem documentados de que ela havia traído fisicamente seu casamento sagrado através de casos extraconjugais múltiplos e deliberados. Acusações extraordinariamente sérias que, se fossem provadas de acordo com padrões legais da época, poderiam facilmente ter justificado não apenas anulação matrimonial imediata mas também punições severas incluindo potencialmente prisão perpétua em um convento isolado ou mesmo execução pública como exemplo para outras mulheres que pudessem considerar desafiar a autoridade marital ou real. A resposta caracteristicamente corajosa e politicamente sofisticada de Leonor a estas acusações completamente devastadoras revelou tanto sua extraordinária sofisticação política quanto sua determinação férrea de não permitir que inimigos organizados a destruíssem, através de calúnias coordenadas e insinuações maliciosas baseadas em especulação e motivações políticas transparentes. Em vez de adotar uma postura defensiva submissa ou buscar reconciliação desesperada através de submissão humilhante como muitas mulheres medievais teriam feito em circunstâncias similares, ela corajosamente escolheu uma estratégia de confrontação calculada e dignificada que demonstrava claramente sua confiança absoluta em sua própria inocência e sua disposição destemida para enfrentar diretamente seus acusadores mais poderosos em qualquer fórum legal ou político que pudesse ser estabelecido. Para examinar as evidências. Esta abordagem extraordinariamente corajosa, embora obviamente arriscada considerando as realidades do poder político medieval, eventualmente provaria ser tanto pessoalmente vindicativa quanto politicamente astuta porque forçou seus críticos organizados a apresentar evidências específicas e verificáveis para suas alegações sensacionais, revelando publicamente que muitas das acusações mais sérias eram baseadas principalmente em especulação maliciosa, preconceito cultural contra mulheres assertivas, ou motivações políticas completamente transparentes em vez de fatos históricos verificáveis ou evidências legais admissíveis que pudessem resistir ao escrutínio objetivo.
A anulação eventual de seu casamento com Luís VII em 1152, oficialmente baseada em alegações técnicas de consanguinidade dentro dos graus proibidos pela lei canônica, mas na realidade política resultado direto das tensões políticas e pessoais insuperáveis que haviam se desenvolvido sistemicamente ao longo de 15 anos de conflito conjugal crescente, representou simultaneamente uma vindicação parcial mais significativa de Leonor contra as acusações mais sérias e uma oportunidade dourada para ela demonstrar publicamente sua notável resiliência pessoal e capacidade excepcional de recuperação política mesmo após anos de ataques coordenados contra sua reputação e posição. A anulação legal restaurou-lhe automaticamente o controle completo e inquestionável sobre seus vastos domínios aquitanos ancestrais e libertou-a definitivamente das restrições políticas e sociais sufocantes impostas pela vida na corte francesa tradicionalmente conservadora, mas também a colocou temporariamente em uma posição potencialmente vulnerável como uma mulher solteira controlando territórios extraordinariamente vastos e recursos substanciais em um mundo político ainda dominado esmagadoramente por homens que poderiam facilmente ver sua independência econômica e política como ameaça direta aos seus próprios interesses ou como oportunidade tentadora para expansão territorial através de casamento forçado ou conquista militar. A decisão estrategicamente brilhante de Leonor de se casar rapidamente com Henrique Plantageneta, o carismático e militarmente competente futuro Henrique II da Inglaterra, apenas 8 semanas após sua anulação oficial de Luís VII, representou uma jogada política absolutamente magistral que não apenas garantiu proteção militar imediata e eficaz para seus interesses territoriais vulneráveis, mas também posicionou-a estrategicamente para exercer influência política em uma escala ainda maior e mais significativa do que havia experimentado anteriormente como rainha da França, criando possibilidades de poder que transcendiam qualquer coisa que mulheres medievais haviam tradicionalmente conseguido alcançar. O casamento transformador criou o que os historiadores subsequentemente denominariam Império Angevino, uma coleção impressionante de territórios que se estendia geograficamente da fronteira escocesa ao norte até os Pirineus ao sul e representava uma concentração de poder territorial, recursos econômicos e influência política completamente sem precedentes na Europa medieval, rivalizando e frequentemente superando o poder de reinos estabelecidos há séculos e criando uma nova dinâmica geopolítica que alteraria permanentemente o equilíbrio de poder europeu por gerações. Sob esta nova e revolucionária configuração política, Leonor encontrou-se em uma posição historicamente única e excepcionalmente privilegiada para exercer autoridade real substantiva e direta sobre domínios que incluíam não apenas seus territórios aquitanos ancestrais, mas também a Inglaterra, Normandia, Anjou e outras possessões plantagenetas substanciais, criando oportunidades de liderança que nenhuma mulher medieval havia anteriormente desfrutado e estabelecendo precedentes que influenciariam percepções sobre capacidades femininas para a governança por séculos. Durante os primeiros anos produtivos de seu casamento com Henrique II, Leonor demonstrou consistentemente habilidades administrativas excepcionais e perspicácia política que validaram completamente sua capacidade comprovada para liderança independente e desmentiu definitiva e conclusivamente todas as acusações anteriores de incompetência política ou deslealdade dinástica que haviam sido maliciosamente levantadas por inimigos durante sua primeira experiência como rainha da França. Ela desempenhou papéis absolutamente cruciais na administração eficiente de territórios específicos, participou ativa e influentemente em negociações diplomáticas complexas com potências estrangeiras importantes, e forneceu conselhos estratégicos consistentemente valiosos sobre questões políticas, militares e econômicas que variavam desde política militar internacional até administração econômica doméstica e desenvolvimento de recursos territoriais. Sua influência política era particularmente forte e reconhecida nos assuntos relacionados diretamente aos seus domínios aquitanos, onde sua autoridade histórica era universalmente reconhecida e respeitada tanto por nobres locais tradicionais quanto por administradores plantagenetas nomeados, demonstrando convincentemente sua capacidade excepcional de equilibrar habilmente lealdades múltiplas e potencialmente conflitantes enquanto mantinha consistentemente eficácia política prática e legitimidade moral que permitia-lhe funcionar efetivamente como ponte entre diferentes tradições culturais e sistemas políticos. O desenvolvimento subsequente de tensões crescentes entre Leonor e Henrique II durante os anos posteriores mais turbulentos de seu casamento não repetiu exatamente os padrões problemáticos de sua relação anterior com Luís VII,
mas surgiu de dinâmicas políticas genuinamente diferentes e mais complexas relacionadas às ambições competitivas legítimas de seus filhos ambiciosos e às complexidades práticas inerentes de governar eficientemente um império territorialmente disperso que incluía populações com tradições culturais, sistemas legais e expectativas políticas dramaticamente diferentes que requeriam abordagens administrativas flexíveis e sensitivas. Quando ela eventualmente tomou a decisão fatídica de apoiar a rebelião organizada de seus filhos contra Henrique em 1173, suas ações foram motivadas não por traição no sentido tradicional de deslealdade ao reino ou dinastia, mas por considerações estratégicas cuidadosamente calculadas sobre arranjos sucessórios futuros e proteção dos interesses de longo prazo de sua dinastia e territórios que ela havia contribuído fundamentalmente para criar e desenvolver. Esta decisão política, embora tecnicamente constituísse oposição direta ao marido, demonstrou na verdade sua sofisticação política madura e compromisso genuíno com objetivos familiares e dinásticos que transcendiam lealdades conjugais imediatas e refletiam compreensão estratégica de necessidades políticas de longo prazo. A prisão subsequente e prolongada de Leonor por Henrique II de 1173 a 1189, durando assim 16 anos cruciais de sua vida madura, representou tanto punição severa por sua participação na rebelião quanto reconhecimento grudingre e respeitoso de seu poder político substantivo, pois Henrique compreendeu claramente que ela era suficientemente influente e politicamente conectada para representar ameaça contínua e séria à sua autoridade se permanecesse livre para operar politicamente e manter correspondência com aliados e apoiadores em toda a Europa. Durante estes 16 longos anos de confinamento forçado, Leonor demonstrou notavelmente sua capacidade de manter relevância política através de correspondência cuidadosamente gerenciada, redes elaboradas de apoiadores leais, e influência sobre eventos através de canais indiretos e conexões pessoais, demonstrando convincentemente que nem mesmo prisão física prolongada e isolamento social poderia completamente neutralizar sua importância política histórica ou sua capacidade persistente de afetar significativamente desenvolvimentos no Império Angevino e na política europeia mais ampla. A libertação dramática de Leonor imediatamente após a morte de Henrique II em 1189 marcou o início do período mais extraordinário e politicamente significativo de toda sua carreira excepcional, quando ela emergiu triunfante de décadas de reclusão forçada para assumir imediatamente papel de liderança ativa e influente que validaria definitiva e conclusivamente suas capacidades como governante independente de primeira classe. Servindo eficazmente como regente durante a ausência prolongada de Ricardo Coração de Leão na Terceira Cruzada, ela demonstrou habilidades executivas genuinamente impressionantes que provaram conclusiva e inquestionavelmente sua competência excepcional para governar efetivamente em escala tanto nacional quanto internacional, gerenciando simultaneamente crises domésticas complexas, política externa delicada, e operações militares que requeriam coordenação de recursos através de territórios vastos e culturalmente diversos. Sua administração competente durante este período crítico incluiu gestão bem-sucedida de crises domésticas potencialmente desestabilizadoras, negociações diplomáticas extraordinariamente complexas com múltiplas potências estrangeiras simultaneamente, supervisão direta de operações militares defensivas e ofensivas, e coordenação meticulosa de esforços financeiros e logísticos massivos para arrecadar o resgate extraordinariamente substancial necessário para libertar Ricardo de seu cativeiro prolongado na Áustria sob condições que requeriam negociação delicada com o Sacro Imperador Romano e outros poderes europeus importantes. Durante sua regência transformadora, Leonor enfrentou e superou com sucesso notável uma série de desafios políticos e militares que teriam testado severamente qualquer governante medieval, incluindo rebeliões internas organizadas e perigosas lideradas por João Sem Terra, ameaças militares substanciais de inimigos externos determinados, crises financeiras sérias relacionadas aos custos extraordinários da cruzada e outras expedições militares, e complexidades diplomáticas intrincadas envolvendo simultaneamente múltiplas cortes europeias com interesses frequentemente conflitantes e expectativas mutuamente incompatíveis. Sua capacidade demonstrada de manter consistentemente estabilidade política e continuidade administrativa eficiente durante um período de particular vulnerabilidade estratégica do reino demonstrou não apenas competência técnica e conhecimento administrativo, mas também autoridade moral genuína e legitimidade política inquestionável que permitiram-lhe comandar obediência espontânea e respeito sincero de subordinados que poderiam facilmente ter questionado ou resistido à autoridade de uma regente.
feminina se ela não tivesse demonstrado capacidades excepcionais e legitimidade convincente através de ações práticas em vez de meras reivindicações hereditárias. As habilidades diplomáticas extraordinárias de Leonor durante este período foram particularmente impressionantes e historicamente significativas, pois ela conduziu simultaneamente negociações delicadas e tecnicamente complexas com múltiplas potências que requeriam um equilíbrio delicado de interesses competitivos e compreensão sofisticada das realidades geopolíticas europeias que mudavam rapidamente devido a desenvolvimentos militares, mudanças dinásticas e realinhamentos de alianças que afetavam todo o continente. Sua correspondência política com líderes desde o Sacro Imperador Romano até príncipes regionais menores demonstrou claramente sua capacidade excepcional de adaptar estratégias comunicativas para audiências diferentes e culturalmente diversas enquanto mantinha consistência impressionante em objetivos políticos gerais e princípios estratégicos fundamentais. Mais impressionante ainda, ela conseguiu consistentemente manter alianças cruciais e neutralizar ameaças substanciais através de combinação hábil de diplomacia persuasiva, pressão econômica calculada e demonstrações estratégicas de força militar que revelaram compreensão intuitiva mais sofisticada dos mecanismos fundamentais do poder medieval e das maneiras pelas quais diferentes tipos de influência poderiam ser combinados efetivamente para alcançar objetivos políticos específicos sem provocar retaliação ou escalação desnecessária de conflitos. O sucesso notável de Leonor em garantir a liberação de Ricardo através de negociações extraordinariamente complexas que envolveram não apenas pagamento de resgate financeiro massivo mas também arranjos políticos extremamente delicados com o Sacro Imperador Romano e outras potências alemãs demonstrou definitivamente suas capacidades como negociador internacional de primeira classe capaz de operar efetivamente nos mais altos níveis da política europeia. O processo requeriu coordenação meticulosa de recursos financeiros substanciais de múltiplas fontes diversas, navegação hábil de complexidades legais intrincadas relacionadas ao status especial de Ricardo como cruzado protegido, e gerenciamento cuidadoso de pressões políticas domésticas de facções que poderiam ter preferido ver Ricardo permanentemente removido do poder para seus próprios benefícios políticos. Seu sucesso nesta empreitada extraordinariamente difícil e politicamente arriscado estabeleceu definitiva e inquestionavelmente sua reputação como líder excepcional capaz de operar com eficácia máxima nos mais altos níveis da política internacional medieval, demonstrando capacidades que rivalizavam aquelas dos diplomatas e estadistas mais experientes e respeitados de sua época. Após o retorno bem-sucedido de Ricardo, Leonor continuou a desempenhar papéis importantes e influentes na política do Império Angevino, mas gradualmente começou a se concentrar crescentemente em assuntos relacionados especificamente aos seus domínios aquitanos, onde sua autoridade era mais estabelecida historicamente e onde ela podia exercer influência mais direta e duradoura sobre desenvolvimentos políticos, culturais e econômicos que afetariam a região por gerações. Durante este período final de sua carreira, ela promoveu sistematicamente desenvolvimento cultural e econômico que estabeleceu Aquitânia como um dos centros mais sofisticados e prósperos da civilização medieval, patrocinando artes e literatura que influenciariam desenvolvimentos culturais europeus por séculos, e estabelecendo instituições duradouras que fortaleceram tanto prosperidade econômica quanto estabilidade política da região de maneiras que beneficiariam populações locais muito além de sua própria vida. A história extraordinária de Leonor da Aquitânia permanece como testemunho duradouro e inspirador da capacidade humana excepcional para superar adversidades aparentemente insuperáveis, transcender limitações sociais impostas por outros, e alcançar grandeza histórica através de persistência incansável, inteligência estratégica aplicada e compromisso inquebrantável com objetivos que se estendem além de interesses puramente pessoais para beneficiar sociedades inteiras e estabelecer precedentes duradouros para futuras gerações de líderes.